Então, a história de Esther, ela não começou aqui no livro de Esther. A história de Esther, ela já começou lá no livro de Samuel. Quando Samuel falou assim para Saul, para ele pegar a espada e matar todos os amalequitas, cujo chefe dos amalequitas era Agag, lá atrás Saul já cometeu um erro, que vai chegar aqui para Esther precisar resolver. Por quê? Porque Saul, ele foi, matou todos os amalequitas, mas deixou Agag vivo. Depois Samuel precisou ir lá e matar Agag, mas nesse meio tempo, Agag teve tempo de deixar a descendência dele. E é a própria Bíblia que fala que a mãe ela era descendente de Agag. Então, o que acontece? Esther, ela está nessa situação aqui, resolvendo o problema de toda uma nação, de alguém que já deixou uma coisa mal feita lá atrás, que são os seus antepassados. Saul, ele era filho de Quis, e Quis era primo de Mardoqueu. Amã, ele era descendente de Agag, como eu já falei. Então, como vocês puderam ver, uma batalha que foi travada lá atrás, há gerações atrás, por uma desobediência a Deus, chegou até Esther. Precisou Deus levantar Esther para consertar uma bagunça que foi feita lá atrás. E aqui eu já começo a pregar. Às vezes a gente não entende a vida nossa, o que acontece com nós. Às vezes Deus nos coloca em situações, em problemas que a gente não entende. E a gente fala assim, Deus, eu sou fiel na tua presença. Apesar das minhas fraquezas, eu sou fiel na tua presença. Mas o meu filho está nessa situação, o meu casamento está nessa situação, a minha casa está nessa situação. E a gente fica procurando, mas onde foi que eu errei, meu Deus? Aonde foi que eu errei? E às vezes a gente até desanima. E às vezes o erro não está em mim e você. De repente Deus levantou eu e você para acabar com um problema que alguém nosso deixou lá atrás. De repente a nossa família vem sendo assolada por problemas terríveis. De alguém que teve uma covardia lá atrás e sobrou para mim e para você resolver. E a gente não entende. A gente fica caçando. Mas Deus, ele é preciso. Quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer exatamente do jeitinho que Ele manda. Como a irmã já disse, não deixar brecha, não deixar nada para trás. Porque a gente pode estar, além de estar pecando contra Deus, a gente pode estar deixando uma herança ruim para os nossos familiares. A gente pode estar deixando para os nossos filhos, para os nossos bisnetos lá na frente, uma coisa que Deus requereu de mim e de você hoje. Para mim e você fazer, e lá na frente eles vão ter que arcar com as consequências e resolver a nossa bagunça. Quantas vezes a gente vê família desestruturada que começa com o pai, lá do tataravô é cachaceiro. Às vezes a gente não escuta esse detalhe. A gente não escuta tal pai, tal filho. Ah, isso aí já é uma família que já não presta. Já é uma família... Ah, isso aí eu já ouvi isso aí. Isso aí já vem lá de trás. Já vem lá de trás. Então não adianta não. E vai morrer todo mundo assim. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer... A minha e a tua família não vai acabar com maldições, não vai acabar com aquilo que errado que fizeram. Porque o Senhor nos levantou. O Senhor nos levantou como a rainha Esther. Para terminar aquilo que não foi feito lá atrás. Aquilo que deixaram de fazer, nós vamos fazer. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui no texto de Esther... É que nesse tempo, quando ela soube dessa preparação que estava fazendo contra o povo judeu, o que ela fez? Ela não se apavorou. Ela não saiu por aí gritando, não saiu pedindo ajuda para qualquer um. O que ela fez? Ela se aconselhou com Mardoqueu, que era o tio dela, que cuidou dela. A importância de eu e você ter alguém do nosso lado que nos dá sábios conselhos, e saiba orientar. Eu falei quarta-feira passada lá no círculo de oração, que às vezes uma amizade errada pode botar tudo a perder na tua vida. Uma pessoa que você tiver do teu lado, que não tiver o mesmo propósito que você, pode te botar a perder tudo. Já pensou se Mardoqueu fosse um daqueles assim, não, você é a rainha, vai lá, já corre lá agora, corre lá, já conta para o rei que o rei já vai matar esse homem.
Por quê? Porque ela teria autoridade para isso. Ela era a esposa do rei, ela era a rainha. Só que eu aprendo uma coisa aqui, irmãs. A autoridade usada fora de hora, ela se torna autoritarismo. Eu e você, a gente pode ter autoridade até de Deus na nossa mão. Porque Deus deu autoridade na nossa mão. Nós temos autoridade na nossa casa. Nós temos autoridade como esposa, como a governante do lar. A gente sabe que o cabeça da casa, mas a governante do lar somos nós. Mas se nós não usar essa autoridade da maneira correta e na hora certa, ela se torna maldição. Na igreja, se nós não usar essa autoridade que Deus nos deu como bênção, ela mata em vez de ajudar. Em vez de trazer solução, ela traz morte, traz problema. Esther, como uma mulher inteligente, porque a Bíblia diz que ela era inteligente, e para ela chegar a ser rainha, com certeza ela era inteligente, ela precisou ter paciência e saber esperar o momento certo. Ela não usou simplesmente a autoridade dela de qualquer maneira. Não, eu vou lá resolver isso. E às vezes na nossa casa, irmãos, às vezes as pessoas de fora não entendem. Por que às vezes a gente deixa passar tanta coisa? Principalmente para nós mulheres. Eu estou pregando para todo mundo, mas como é um trabalho de consagração com as irmãs, vou me dirigir mais às mulheres, mas serve para todos. Às vezes quem está de fora não entende o que nós passamos lá dentro de casa. Né? De repente você olha assim para alguém e fala assim: nossa, mas fulana tem um sangue de barata. Ah, se fosse eu, mas eu já resolvia tudo. Fulana aguenta tudo calada. Às vezes no ministério, dentro da igreja, a gente está passando por problemas, tribulações terríveis. E chega alguém e fala assim: mas você aguenta tudo calado. Como que você faz alguma coisa? Reage, vai lá. Deus te deu autoridade para isso. Eu já ouvi isso. Em situações que me tirou do sério, porque a gente é ser humano, tem hora que você... Eu falo assim que graças a Deus não é liberado os tabefe gospel no meio evangélico, porque a gente somos seres humanos. E daí chega alguém, em vez de falar assim para você: não, irmã, vai orar. Vai lá, tira limpo, resolve. Você tem autoridade para isso. Deus te botou nesse cargo. Se Deus te colocou, Ele te responsabiliza. Daí vai lá a pessoa toda empolgada. Não, Deus me mandou, Deus me colocou aqui, eu vou lá. Autoridade usada na hora errada. O que acontece? Chega lá, aí você, às vezes nem é aquilo que você pensou. Você se prejudica e você mata mais uns 10 com você. Aquilo que era para ser solução se torna problema. É o mesmo caso da rainha Esther. Se ela chega precipitadamente, era todo um povo que estava em risco. Não era só ela. E ela foi esperta. Então, o que eu quero falar para você? Às vezes, não se importa com o que os outros vão falar para você. Você está aguentando caladinha ali. Sabe por quê? Porque enquanto você está caladinha, você está se preparando para entrar na presença do rei. Você está paradinha, você está caladinha ali, mas não é porque você é boba, não é porque você tem sangue de barata. É porque você sabe que o único que pode resolver o teu problema é o rei. É com ele que você vai falar, você não vai falar com os outros. É ele que resolve o teu problema, então você vai se preparar para falar com ele. Enquanto isso, deixa as águas rolarem. Enquanto isso, seus inimigos vão se fortalecer. O seu inimigo vai se fortalecer. Porque enquanto estava acontecendo isso, você lembra o que Amã fez? Nesse período que estava acontecendo isso, Amã estava preparando a forca. Aparentemente, a gente olhando, quando a gente recua e decide confiar em Deus, o inimigo parece que ele prevalece mais ainda. Pode reparar para você ver. Quando você deixa de brigar com o teu esposo, quando você fala assim: Deus está em tuas mãos, você pode ter certeza que ele vai piorar 10 vezes mais. É desse jeito. Quando você está com teu filho problemático, tua filha problemática, e você falar assim, e você para de ficar que nem uma doida ansiosa, e você falar assim: Deus está na tua mão, rapaz, aí é que você não vai ter paz mesmo. Sabe por quê? Porque quando você entra na presença de Deus e deixa na mão dele, quer dizer que você confia nele. E não é fácil para a gente falar que a gente confia em Deus.
Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, a gente quer resolver na nossa hora, do nosso jeito. Do jeito que a gente quer. A gente acha que Deus não dá conta, a gente quer dar uma ajudinha para Ele. Porque tem hora que passei lá, parece que tem hora que Ele, no nosso ver, ô Deus, apressa aí, o senhor não está vendo não? Uai, vem mais rápido. Às vezes a gente acha que Ele não sabe fazer. E a gente quer ensinar. Aí Deus começa a levar para um caminho e fala, Deus, mas não é aí que eu quero. Uai, o senhor falou que ia resolver, mas olha para onde o senhor está levando. Não tem nada a ver isso aí. E sem perceber a gente começa a questionar. E você pode reparar, quando você fala assim para Deus, ó, Deus, eu suporto isso, isso e isso, mas não faz isso. É o não faz isso que Ele vai fazer. É isso que Ele vai fazer. Sabe por quê? Na prova, na tua escola, você fala assim, professor, ó, eu estudei sobre esse assunto. Então, esse aqui o senhor não passa. Ele vai te passar o assunto que você quer, né? Pra você fazer a prova. Não. Porque naquilo que a gente fala, Senhor, aqui o senhor pode entrar, Ele já sabe que você passou por aquilo. Então, você já está tranquilo. Então, Ele vai te levar por caminhos que você não quer. Aquilo que você fala assim, Deus, isso aqui eu não suporto. Você pode ter certeza que é naquilo ali que Ele vai permitir. E vai permitir doído. Um dia eu falei assim com Deus. Porque a maioria dos irmãos conhece a minha história. E um dia eu falei assim com Deus, Deus, eu faço tudo o que o Senhor quiser. Eu estou na tua direção. Mas nunca permita nada com os meus filhos. Eu falei isso para Deus um dia. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu aguento tudo. Se o Senhor me deixar passar fome, eu passo. Mas se o Senhor tocar nos meus filhos, eu não vou aguentar, eu vou desviar. Olha se isso é coisa de falar para Deus. Só que Deus entende a nossa simplicidade. Não é que eu estava desafiando a Deus. Eu estava dizendo para Deus a minha fraqueza. E Deus entende a minha fraqueza. E adivinha onde é que Deus está batendo bem doído? E é onde Ele está batendo mais doído que eu estou aqui hoje pregando. Sabe? E é isso que acontece. A gente quer fazer aquilo fácil. Às vezes Deus tem um propósito na minha e na tua vida e nós estamos isolando, nós estamos, como a irmã disse, às vezes o pastor quer entregar alguma coisa, a gente fala que não tem capacidade, a gente fala que não pode. Irmãos, quando alguém falava para mim assim que eu ia pregar, eu desconjurava, eu falava assim, o sangue de Jesus tem poder. Irmã, Deus te quer não só no louvor, na pregação, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendia como se fosse uma maldição. Até que um dia o irmão, ele voltou até lá em casa de orar para nós, ele ainda falou assim, Suzana, você lembra que eu te falei um dia assim, que Deus quer você pregando, e você olhou para mim e falou assim, está repreendido em nome de Jesus? E eu falei para você, você vai pregar. Ou você vai por amor ou você vai pela dor, mas que o Senhor vai te levar para pregar, você vai. E eu lembro que ele falou assim para mim, e é você quem vai escolher. É você quem vai escolher o jeito que Deus vai te usar. Se você vai tranquila, toda bonitinha, ou se você vai se arrastando. Infelizmente, eu escolhi o jeito errado, porque nós seres humanos somos assim. E não tem jeito da gente correr, irmãos. Se Deus botou um trabalho na nossa mão para fazer, se Deus nos deu uma nação para libertar, se Deus deu uma família para nós cuidar, é fazer e ponto final. E não se preocupar com as consequências, com o que vai vir, com quem vão vir, com o que vão falar, com o jeito que você é. Deus, Ele se responsabiliza. Basta que eu e você toma posição. Toma posição na presença dEle e diz, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que vai ser difícil, vai ser complicado, mas o Senhor está me estruturando. Não foi fácil para a rainha Esther chegar. Você acha que era fácil para a rainha Esther fingir, vamos dizer, que estava tudo bem, tendo que conviver com Amã? Amã não era uma pessoa longe, ele era pessoa de confiança do rei, vivia com ela no palácio. Você acha que foi fácil para ela todo santo dia levantar, olhar para a cara do peão que queria matar ela e todo o povo dela? E ter essa estrutura, ter esse equilíbrio. E é isso que a gente precisa, ter equilíbrio. É uma palavra que às vezes a gente fala assim, soa como uma palavra até esquisita. Para cristão ter equilíbrio, porque obrigatoriamente a gente é cristão. É obrigatório ter domínio próprio. Então a gente tem, mas não é. Gente, eu e você somos seres humanos. Não é fácil a gente ter
humanamente falando, equilíbrio na presença do Senhor. Você saber conciliar a tua vida material, a tua vida financeira, a igreja.